Antes que Israel se tornasse uma nação, e muito antes de Josué atravessar o rio Jordão, a terra de Canaã já era habitada por um povo antigo, poderoso e influente. Suas cidades se erguiam sobre colinas fortificadas, protegidas por muralhas de pedra que impressionavam qualquer viajante. Os mercados estavam repletos de mercadores vindos de diferentes regiões do Oriente Próximo, levando cobre, azeite, vinho, tecidos e especiarias. Caravanas cruzavam estradas movimentadas, conectando o Egito às grandes civilizações da Mesopotâmia. Canaã ocupava uma posição privilegiada, tornando-se uma das terras mais desejadas do mundo antigo. Segundo a Bíblia, o nome Canaã tem origem em Canaã, filho de Cam e neto de Noé. Com o passar das gerações, seus descendentes espalharam-se por toda aquela região fértil entre o mar Mediterrâneo e o vale do rio Jordão. Eles não formavam um único reino, mas uma aliança de diversas cidades-estado independentes. Jerusalém, Azor, Megido, Laquis, Hebrom e muitas outras eram governadas por seus próprios reis, que frequentemente cooperavam entre si em tempos de guerra, mas também disputavam poder e território quando seus interesses entravam em conflito. A prosperidade daquela terra não era fruto do acaso. O solo fértil favorecia a agricultura, enquanto sua localização estratégica transformava Canaã em uma passagem obrigatória para exércitos e comerciantes. Quem controlava aquela região controlava uma importante rota económica entre continentes. Por isso, ao longo da história, egípcios, hititas, assírios e babilônios voltariam seus olhos para aquelas cidades. Canaã era pequena em extensão, mas enorme em importância. Foi justamente nessa terra que Deus conduziu Abrão, depois chamado Abraão. Ao chegar ali, ele encontrou um território já ocupado por povos estabelecidos havia muitas gerações. A Bíblia relata que o Senhor lhe fez uma promessa extraordinária. Aquela terra seria dada aos seus descendentes. Humanamente falando, a promessa parecia impossível. Abraão não possuía um exército, não governava cidades e sequer tinha filhos naquele momento. Tudo o que possuía era a confiança na palavra de Deus. Enquanto Abraão armava suas tendas entre as colinas de Canaã, observava ao longe cidades protegidas por muralhas gigantescas. Seus habitantes eram numerosos, experientes em combate e profundamente ligados às tradições de seus antepassados. Nada indicava que um dia aquela região mudaria de mãos. Mesmo assim, Deus reafirmou sua promessa diversas vezes, mostrando que seu plano não dependia da força humana, mas de sua fidelidade. Durante os anos seguintes, Abraão, Isaque e Jacó viveram como estrangeiros naquela terra. Pastoreavam seus rebanhos, cavavam poços e deslocavam-se constantemente, enquanto os cananeus continuavam desenvolvendo suas cidades e fortalecendo sua influência. Aos olhos humanos, parecia que nada estava acontecendo. A promessa permanecia distante, quase silenciosa. Mais tarde, por causa da grande fome, Jacó e toda a sua família mudaram-se para o Egito, onde seus descendentes cresceriam até formar o povo de Israel. Enquanto isso acontecia, Canaã continuava seguindo seu próprio caminho. Novas gerações nasceram, reis sucederam reis, cidades tornaram-se ainda mais fortes e a cultura cananeia expandiu sua influência por toda a região. Muitos imaginam que Deus prometeu aquela terra a Abraão e imediatamente expulsou seus habitantes. Mas a narrativa bíblica revela algo muito diferente. O Senhor não agiu com precipitação. Durante séculos, nenhuma invasão aconteceu. Nenhum julgamento caiu sobre Canaã. A terra permaneceu nas mãos de seus moradores originais, enquanto os descendentes de Abraão ainda viviam como estrangeiros no Egito. Essa longa espera revela um aspecto importante do caráter de Deus. Ele não executa seu juízo impulsivamente. Seu agir acontece no tempo determinado, quando todos os elementos de seu plano se cumprem. A promessa feita a Abraão permanecia firme, mas ainda havia um momento específico para sua realização. Foi então que Deus revelou uma frase que mudaria completamente a compreensão dessa história. Ao falar com Abraão, declarou que seus descendentes permaneceriam por muitas gerações em terra estrangeira, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não estava completa.
Essa declaração abriria a porta para uma das questões mais profundas de toda a Bíblia. Por que Deus esperou cerca de 400 anos antes de agir contra os povos de Canaã? 3 séculos. Depois 4. O tempo passava e nada parecia mudar. Os descendentes de Abraão permaneciam no Egito, primeiro como uma família acolhida e, mais tarde, como um povo escravizado. Enquanto isso, em Canaã, a vida seguia seu curso. Novas cidades eram construídas, muralhas eram fortalecidas, alianças eram firmadas e antigas tradições continuavam sendo transmitidas de pais para filhos. Para qualquer observador da época, seria impossível imaginar que Deus já havia prometido aquela terra a outro povo. Entretanto, havia uma razão para essa longa espera. Quando Deus falou com Abraão em Gênesis, ele declarou que seus descendentes retornariam apenas na 4ª geração, porque a iniquidade dos amorreus ainda não havia atingido seu limite. Essa frase, aparentemente simples, revela um dos aspectos mais profundos do caráter divino. Deus não age movido pela impulsividade. Antes de exercer seu julgamento, ele demonstra uma paciência que ultrapassa aquilo que o ser humano consegue compreender. Muitas pessoas imaginam que a destruição dos cananeus aconteceu de forma repentina, como se Deus tivesse decidido, de um momento para o outro, retirar um povo inteiro de sua terra. Mas a própria narrativa bíblica apresenta uma realidade muito diferente. Entre a promessa feita a Abraão e a entrada de Josué em Canaã, passaram-se aproximadamente 400 anos. 4 séculos durante os quais Deus não executou seu juízo. Durante esse período, gerações inteiras nasceram e morreram. Crianças cresceram, tornaram-se adultos e depois idosos. Reis sucederam reis. Famílias prosperaram. Colheitas foram realizadas ano após ano. Se Deus fosse apenas um juiz severo, aquele teria sido o momento perfeito para agir imediatamente. No entanto, ele esperou. Essa espera demonstra que seu julgamento nunca acontece sem que sua paciência tenha sido plenamente manifestada. A Bíblia apresenta diversos exemplos desse mesmo princípio. Antes do dilúvio, Noé anunciou durante muitos anos que o julgamento viria. Antes da destruição de Nínive, Deus enviou Jonas para chamar a cidade ao arrependimento. Mesmo Sodoma recebeu a visita de mensageiros antes da condenação definitiva. Em toda a Escritura, a justiça divina caminha lado a lado com sua misericórdia. Enquanto os israelitas sofriam sob a escravidão no Egito, Deus não havia esquecido sua promessa. Cada geração que passava aproximava o momento em que seu plano seria cumprido. O sofrimento do povo hebreu não significava que Deus estivesse ausente. Pelo contrário, tudo fazia parte de um tempo cuidadosamente determinado. Quando Moisés nasceu, o relógio da história já se aproximava do momento estabelecido pelo Senhor. Ao mesmo tempo, Canaã continuava seguindo um caminho que a afastava cada vez mais dos princípios estabelecidos por Deus. A sociedade cananeia prosperava economicamente, mas também aprofundava práticas religiosas e culturais que, segundo a Bíblia, se tornavam progressivamente mais corruptas. Esse processo não aconteceu em poucos anos. Foi uma decadência construída lentamente ao longo de séculos. Este detalhe é extremamente importante, porque muda completamente a forma como entendemos essa narrativa. Deus não julgou Canaã por causa de sua origem étnica, de sua língua ou de sua cultura. O foco do texto bíblico está na condição moral e espiritual daquele povo. A longa espera demonstra que o julgamento não foi precipitado, mas o resultado de uma persistente rejeição aos caminhos que Deus considerava justos. Essa perspectiva também responde a uma pergunta frequentemente feita por leitores da Bíblia. Por que Deus simplesmente não escolheu outro lugar para Israel? A resposta apresentada pelas Escrituras está ligada à própria aliança feita com Abraão. Canaã era a terra prometida, mas sua entrega aconteceria apenas quando o tempo estabelecido por Deus chegasse. Até lá, tanto Israel quanto os cananeus seguiriam caminhos muito diferentes, preparando o cenário para acontecimentos que marcariam profundamente a história bíblica. Quando finalmente chegou o momento do êxodo, Deus libertou Israel da escravidão por meio de Moisés. No entanto, mesmo depois da saída do Egito,
O povo ainda passaria 40 anos no deserto antes de atravessar o Jordão. A espera continuava. Não porque Deus tivesse mudado de ideia, mas porque seu plano seguia um calendário perfeito. Enquanto uma geração aprendia a confiar no Senhor, a outra se preparava para entrar na terra prometida. Quando Josué assumisse a liderança de Israel, muitos enxergariam apenas uma conquista militar. Porém, por trás de cada batalha existia uma história que havia começado séculos antes, com uma promessa feita a um homem chamado Abraão e com uma paciência divina que havia durado aproximadamente 400 anos. Ainda assim, permanecia uma questão essencial: o que realmente estava acontecendo dentro da sociedade cananeia, para que a Bíblia afirmasse que sua iniquidade havia finalmente chegado ao limite. Aos olhos de quem observava Canaã de longe, aquela era uma terra admirável. As cidades eram protegidas por muralhas imponentes, os campos produziam colheitas abundantes e o comércio florescia graças à posição estratégica da região. Mercadores cruzavam suas estradas diariamente, levando produtos vindos do Egito, da Fenícia e da Mesopotâmia. Era uma civilização organizada, capaz de construir grandes centros urbanos e desenvolver uma cultura que influenciaria diversos povos vizinhos. Mas, por trás dessa aparência de prosperidade, existia uma realidade muito diferente. A Bíblia descreve Canaã não apenas como uma sociedade economicamente forte, mas também como um povo que havia se afastado profundamente dos princípios estabelecidos por Deus. Para compreender por que o julgamento divino seria tão severo, é necessário entender como os cananeus viviam, no que acreditavam e quais práticas faziam parte de sua vida religiosa. A religião ocupava o centro da sociedade cananeia. Diferentemente de Israel, que mais tarde seria chamado a adorar um único Deus, os cananeus seguiam um sistema politeísta. Eles acreditavam que diferentes divindades controlavam aspectos específicos da natureza, da agricultura, da fertilidade e da guerra. Entre essas divindades, uma das mais importantes era Baal, frequentemente apresentado como o deus das tempestades, da chuva e da fertilidade da terra. Em uma região onde a agricultura dependia diretamente das chuvas, muitos acreditavam que o sucesso das colheitas estava ligado ao favor de Baal. Quando a chuva demorava, não era apenas uma questão climática, era vista como um sinal de que os deuses precisavam ser agradados. Por isso, enormes templos eram construídos em sua honra, e sacerdotes conduziam cerimônias que buscavam garantir prosperidade para toda a comunidade. Ao lado de Baal aparecia outra figura muito conhecida, Azerá, frequentemente associada à fertilidade, à maternidade e à vegetação. Em diversas cidades cananeias, postes sagrados e símbolos ligados ao seu culto eram erguidos próximos aos altares. A adoração dessas divindades fazia parte do cotidiano. Não era algo reservado apenas aos sacerdotes. Reis, agricultores, comerciantes e famílias inteiras participavam das celebrações religiosas acreditando que delas dependia o futuro de suas cidades. Essa ligação entre religião e vida cotidiana explica porque a influência dos cultos cananeus era tão forte. Para aquele povo, não existia uma separação clara entre fé, política e economia. O sucesso das plantações, a estabilidade do reino e até mesmo as vitórias militares eram atribuídos ao favor dos deuses. Quanto maior fosse a devoção, maior seria, segundo acreditavam, a possibilidade de prosperidade. Entretanto, a Bíblia apresenta uma avaliação completamente diferente dessa realidade. Enquanto os cananeus enxergavam seus rituais como expressão de devoção, as Escrituras afirmam que muitos desses cultos haviam se tornado profundamente corrompidos. O problema não era apenas a existência de outros deuses, mas tudo aquilo que passou a ser praticado em nome deles. Com o passar do tempo, certas cerimônias religiosas começaram a incorporar comportamentos que a lei de Deus mais tarde condenaria de maneira explícita. Diversos textos bíblicos descrevem uma sociedade onde práticas consideradas moralmente degradantes haviam se tornado parte da própria estrutura religiosa. Aquilo que deveria aproximar o ser humano do sagrado passou, segundo a narrativa bíblica,
a justificar violência, exploração e corrupção espiritual. É importante lembrar que boa parte do que sabemos sobre os cananeus também vem da arqueologia e de antigos textos encontrados em cidades como Ugarit, na atual Síria. Essas descobertas ajudaram os estudiosos a compreender melhor suas crenças, seus mitos e a importância que Baal, Azerá e outras divindades possuíam naquela cultura. Ao comparar essas informações com os relatos bíblicos, torna-se possível entender por que os autores das Escrituras viam Canaã como um ambiente espiritualmente perigoso para Israel. Esse detalhe explica algo que muitas vezes passa despercebido. Quando Deus advertiu Israel para não adotar os costumes dos povos cananeus, a preocupação não era simplesmente evitar a influência de uma cultura estrangeira. O objetivo era impedir que Israel absorvesse práticas religiosas que, segundo a Bíblia, destruíam a dignidade humana e afastavam completamente o povo da comunhão com o Senhor. À medida que os séculos avançavam, essas práticas tornavam-se cada vez mais enraizadas na sociedade cananeia. O tempo da paciência divina se aproximava do fim, e a iniquidade mencionada a Abraão finalmente alcançava seu limite. No entanto, ainda resta compreender quais eram, de forma concreta, os pecados que levaram Deus a declarar que chegara o momento do julgamento. O ponto central dessa história não está nas muralhas das cidades cananeias nem em seu poder militar. A verdadeira razão pela qual a Bíblia descreve o julgamento de Canaã encontra-se na profunda corrupção moral e espiritual que, segundo as Escrituras, havia tomado conta daquela sociedade. É justamente aqui que muitos leitores modernos encontram dificuldade. Afinal, que tipo de pecado poderia justificar uma decisão tão severa da parte de Deus? A Bíblia responde a essa pergunta de maneira gradual. Em vez de apresentar apenas uma lista de erros, ela descreve uma sociedade que, ao longo de séculos, transformou práticas condenáveis em parte de sua identidade religiosa. O problema não era apenas a idolatria. Era aquilo que passou a ser feito em nome desses deuses. Entre as divindades adoradas pelos cananeus, uma das mais temidas era Moloque. Diversos textos do Antigo Testamento associam seu culto a uma das práticas mais chocantes da antiguidade: o sacrifício de crianças. Segundo a narrativa bíblica, alguns povos faziam seus filhos passarem pelo fogo, como forma de oferecer suas vidas à divindade, acreditando que esse ato traria prosperidade, proteção ou vitória em tempos de guerra. Hoje é difícil imaginar uma realidade como essa. A própria ideia causa espanto. No entanto, para compreender o relato bíblico, é necessário lembrar que o mundo antigo possuía costumes profundamente diferentes dos valores que conhecemos atualmente. Em diversas civilizações, a religião estava ligada ao medo dos deuses, e muitos acreditavam que quanto maior fosse o sacrifício, maior seria a possibilidade de receber favores sobrenaturais. A Bíblia, porém, apresenta essas práticas como uma completa abominação diante de Deus. Mas esse não era o único problema. Os cultos ligados a Baal e a Zerá também estavam associados, segundo as Escrituras, a rituais que misturavam espiritualidade e imoralidade sexual. Em muitos santuários, cerimônias de fertilidade eram realizadas com a crença de que reproduziam, simbolicamente, a união entre as divindades responsáveis pelas chuvas e pela produção agrícola. Aquilo que era apresentado como devoção religiosa tornava-se, na visão bíblica, uma grave distorção daquilo que Deus havia estabelecido para o ser humano. Por essa razão, quando a lei foi entregue a Israel, Deus advertiu repetidas vezes que seu povo jamais deveria imitar os costumes das nações vizinhas. A preocupação não era apenas impedir a adoração de outros deuses, mas preservar Israel de uma cultura que, segundo as Escrituras, normalizava comportamentos capazes de destruir famílias, corromper a justiça e afastar completamente o coração humano do Senhor. Outro aspecto frequentemente mencionado nos textos bíblicos é a violência. As cidades cananeias viviam em constante conflito umas com as outras. Reis buscavam expandir seus territórios, alianças eram rompidas com facilidade e guerras faziam parte da rotina política da região. Embora esse cenário fosse comum em grande parte do mundo antigo,
A Bíblia apresenta Canaã como um ambiente onde a injustiça e a opressão haviam se tornado cada vez mais frequentes. É importante compreender que o julgamento descrito na Bíblia não aparece como uma reação isolada a um único pecado específico. Pelo contrário, ele é apresentado como o resultado de séculos de rejeição aos princípios estabelecidos por Deus. A idolatria conduziu à corrupção moral. A corrupção moral alimentou a violência. A violência fortaleceu a injustiça. E, pouco a pouco, toda a sociedade foi sendo moldada por valores cada vez mais distantes daquilo que Deus considerava santo. Essa perspectiva também responde a outro equívoco comum. Algumas pessoas imaginam que Deus escolheu os cananeus arbitrariamente para serem destruídos. Entretanto, a narrativa bíblica insiste em mostrar exatamente o contrário. Durante aproximadamente 400 anos, Deus não executou seu julgamento. Sua paciência permaneceu aberta ao arrependimento. O problema, segundo as Escrituras, foi que a sociedade continuou aprofundando práticas que a afastavam cada vez mais da verdade. Ao chegar a esse ponto da história, torna-se evidente que a futura entrada de Israel em Canaã não seria apenas uma conquista territorial. Ela seria apresentada como um ato de julgamento divino sobre uma cultura cuja iniquidade havia alcançado seu limite. Ainda assim, Deus deixaria claro que nem mesmo Israel estava acima dessa justiça. Se um dia abandonasse seus caminhos e praticasse os mesmos pecados, também enfrentaria as consequências de sua desobediência. Com o tempo determinado finalmente chegando ao fim, os descendentes de Abraão deixariam o deserto para atravessar o rio Jordão. À frente deles encontravam-se cidades fortificadas, exércitos experientes e povos que jamais imaginavam perder aquela terra. Era o início de uma das campanhas mais marcantes de toda a história bíblica, liderada por um homem chamado Josué. Depois de 40 anos caminhando pelo deserto, a geração que havia saído do Egito ficou para trás. Apenas Josué e Caleb, entre os homens adultos que testemunharam o êxodo, permaneceram vivos para entrar na terra prometida. Moisés, o grande líder que conduzira Israel até as fronteiras de Canaã, já havia morrido no Monte Nebo. Agora, a responsabilidade de cumprir a promessa feita séculos antes a Abraão estava nas mãos de Josué. À sua frente encontrava-se o rio Jordão. Do outro lado estavam as cidades cananeias, protegidas por muralhas imponentes e exércitos acostumados à guerra. Humanamente, a situação parecia impossível. Israel não possuía fortalezas, não tinha máquinas de cerco e passara décadas vivendo no deserto. Comparados aos povos de Canaã, pareciam estar em enorme desvantagem. No entanto, desde o início, Deus deixou claro que aquela conquista não dependeria da força militar de Israel, mas da obediência ao Senhor. O primeiro grande obstáculo era Jericó. Situada próxima ao Vale do Jordão, a cidade era considerada uma das fortalezas mais importantes da região. Suas muralhas transmitiam segurança aos habitantes e intimidavam qualquer exército invasor. Antes mesmo da chegada dos israelitas, a notícia dos milagres realizados por Deus durante o êxodo já havia se espalhado por Canaã. O medo começava a tomar conta de muitos reis, que percebiam que não enfrentariam apenas um novo povo, mas um povo que acreditava ser conduzido pelo próprio Deus. Antes do ataque, Josué enviou 2 espias para observar Jericó. Durante essa missão, eles encontraram Raabe, uma mulher que vivia na cidade. Diferentemente da maioria dos habitantes, ela reconheceu que o Deus de Israel era superior aos deuses de Canaã. Ao esconder os espias e ajudá-los a escapar, Raabe demonstrou fé no Senhor e recebeu a promessa de que sua família seria preservada quando a cidade fosse conquistada. A história de Raabe possui um significado profundo. Ela mostra que, mesmo em meio ao julgamento, a misericórdia de Deus permanecia disponível para aqueles que criam nele. Raabe não era israelita, era cananeia. Ainda assim, por confiar no Deus de Israel, tornou-se parte da história da redenção. Mais tarde, o Novo Testamento a incluiria na genealogia de Jesus Cristo, demonstrando que a graça divina sempre esteve aberta a quem se voltasse para o Senhor. Chegado o momento da batalha, Deus não ordenou que Israel utilizasse estratégias militares convencionais.
Durante 6 dias, o povo caminhou ao redor de Jericó uma vez por dia, enquanto sacerdotes carregavam a arca da aliança e tocavam trombetas de chifre de carneiro. Nenhuma flecha foi lançada. Nenhum muro foi atacado. Apenas silêncio, passos e obediência. No 7º dia, tudo mudou. Israel deu 7 voltas completas ao redor da cidade. Então, ao sinal de Josué, os sacerdotes tocaram as trombetas e todo o povo levantou um grande clamor. Segundo o relato bíblico, naquele instante as muralhas ruíram, abrindo caminho para a conquista da cidade. A queda de Jericó tornou-se um dos episódios mais conhecidos de toda a Bíblia, não apenas pelo aspecto militar, mas porque simbolizava que a promessa feita a Abraão começava finalmente a cumprir-se. Entretanto, a campanha em Canaã estava apenas começando. Depois de Jericó, Israel enfrentou um inesperado fracasso na pequena cidade de Ai. A derrota surpreendeu o povo e revelou que a vitória não dependia apenas da presença física do exército, mas da fidelidade a Deus. O pecado de Acã, que desobedeceu às instruções recebidas após a conquista de Jericó, trouxe consequências para toda a comunidade. Somente após a restauração da aliança, Israel voltou a vencer. À medida que as notícias se espalhavam, diversos reis cananeus decidiram unir forças para impedir o avanço israelita. O conflito deixava de envolver apenas cidades isoladas e transformava-se em uma grande campanha militar. Cada nova batalha aproximava Israel do cumprimento da promessa divina, enquanto os antigos reinos de Canaã lutavam para preservar um território que ocupavam havia séculos. Mas, mesmo após tantas vitórias, a história não terminaria ali. Muitos imaginam que toda a terra foi conquistada de uma só vez e que os cananeus desapareceram completamente. No entanto, a própria Bíblia mostra um cenário muito mais complexo. Diversos povos permaneceram vivendo na região, e essa realidade traria consequências profundas para as gerações futuras de Israel. A conquista de Canaã representou uma das maiores vitórias da história de Israel, mas ela não significou o fim dos desafios. Muitas pessoas imaginam que, após a morte dos reis cananeus e a distribuição da terra prometida entre as tribos, todos os povos daquela região desapareceram completamente. No entanto, a própria Bíblia mostra que isso não aconteceu. Diversas cidades permaneceram habitadas por cananeus, e em várias regiões Israel não expulsou todos os moradores, como Deus havia ordenado. À primeira vista, essa decisão parecia insignificante. Afinal, muitos daqueles povos haviam perdido seu poder militar e já não representavam uma grande ameaça. Alguns israelitas concluíram que seria mais conveniente conviver com eles do que continuar enfrentando novas batalhas. Em certos casos, os cananeus foram submetidos a trabalhos forçados. Em outros, simplesmente permaneceram vivendo ao lado das tribos de Israel. O problema era que Deus nunca havia pedido apenas uma conquista territorial. Seu propósito era preservar Israel da influência espiritual e moral daqueles povos. Foi justamente aí que começou um dos capítulos mais dolorosos da história bíblica. No livro de Juízes, o cenário muda completamente. A geração que havia visto os milagres realizados por Deus começou a desaparecer. E uma nova geração cresceu sem conhecer profundamente o Senhor nem as obras que Ele havia realizado no passado. Vivendo lado a lado com os cananeus, muitos israelitas passaram a admirar seus costumes, suas festas e suas práticas religiosas. O que inicialmente parecia apenas uma convivência pacífica transformou-se, pouco a pouco, em assimilação cultural. Os altares dedicados a Baal continuavam de pé. Os postes de Azerá permaneciam espalhados pelas colinas. As festas religiosas dos cananeus atraíam cada vez mais pessoas. Aos poucos, Israel começou a abandonar a adoração exclusiva ao Senhor para participar também dos cultos praticados pelos povos vizinhos. Esse processo não aconteceu de um dia para o outro. Foi lento, quase imperceptível. Primeiro veio a tolerância, depois a curiosidade. Em seguida, a participação ocasional. Finalmente,
a idolatria tornou-se parte da vida de muitos israelitas. A Bíblia descreve repetidamente esse ciclo. O povo abandonava Deus, voltava-se aos ídolos, sofria as consequências de suas escolhas, clamava ao Senhor e era libertado por um juiz levantado por Deus. Após um período de paz, tudo começava novamente. Essa repetição revela uma lição importante. O maior perigo para Israel nunca foi apenas o exército cananeu, mas a influência espiritual que permaneceu viva dentro da própria terra. Deus havia advertido que aqueles povos poderiam se tornar um laço para seu povo. Infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu. Entre os exemplos mais marcantes está a história do rei Salomão. Conhecido por sua extraordinária sabedoria, ele iniciou seu reinado demonstrando profunda fidelidade ao Senhor. Entretanto, ao estabelecer alianças políticas com nações vizinhas, casou-se com mulheres estrangeiras que continuavam adorando seus próprios deuses. Com o passar do tempo, Salomão permitiu a construção de altares para divindades pagãs nos arredores de Jerusalém. O homem que havia construído o templo do Senhor acabou abrindo espaço para cultos que Deus havia proibido desde a entrada em Canaã. As consequências foram profundas. Depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em dois. A instabilidade política aumentou e a idolatria continuou espalhando-se entre o povo. Aquilo que começou com a permanência de alguns povos cananeus tornou-se, séculos depois, uma das principais causas da decadência espiritual de Israel. É importante perceber que a Bíblia utiliza essa história para ensinar um princípio que vai além daquele momento histórico. A permanência dos cananeus simboliza o perigo da desobediência parcial. Israel havia obedecido em muitos aspectos, mas deixou de cumprir completamente aquilo que Deus ordenara. E foi justamente essa obediência incompleta que abriu espaço para problemas muito maiores no futuro. Essa verdade continua sendo atual. Muitas vezes, os maiores desafios da vida espiritual não surgem por causa de grandes decisões erradas, mas de pequenas concessões feitas ao longo do caminho. Aquilo que parece inofensivo hoje pode crescer silenciosamente até ocupar um espaço que pertence somente a Deus. No entanto, mesmo em meio às repetidas falhas de Israel, a história bíblica nunca apresenta apenas julgamento. Em diversas ocasiões, Deus continuou demonstrando sua misericórdia e oferecendo oportunidades de arrependimento. Curiosamente, essa graça não alcançou apenas os israelitas. Alguns dos próprios cananeus experimentaram o favor do Senhor, mostrando que seu propósito nunca foi destruir um povo por causa de sua origem, mas julgar o pecado e acolher todo aquele que, pela fé, se voltasse para ele. Embora a conquista de Canaã seja frequentemente lembrada pelas batalhas de Josué, existe um detalhe que muitos leitores da Bíblia deixam passar. Em meio aos relatos de julgamento, Deus também registrou histórias de misericórdia. Essas histórias mostram que a destruição dos cananeus nunca teve como objetivo eliminar um povo por causa de sua origem, mas julgar uma sociedade que, durante séculos, havia persistido em sua rebelião contra Deus. Sempre que alguém respondia com fé ao Senhor, a porta da graça permanecia aberta. O exemplo mais conhecido é Raabe. Antes da queda de Jericó, ela vivia dentro das muralhas da cidade e fazia parte do próprio povo cananeu. Humanamente falando, ela deveria compartilhar o mesmo destino de seus conterrâneos. No entanto, quando ouviu falar do Deus de Israel e de tudo o que ele havia feito ao libertar seu povo do Egito, algo mudou em seu coração. Ao esconder os 2 espias enviados por Josué, Raabe declarou uma frase extraordinária: "Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra." Essa não foi apenas uma tentativa de salvar a própria vida. Foi uma verdadeira confissão de fé. Ela reconheceu que o Deus de Israel era o único Senhor, acima de todos os deuses adorados em Canaã. Por causa dessa confiança, Raabe e toda a sua família foram poupadas durante a destruição de Jericó. A história não termina aí. Depois da conquista da cidade, Raabe passou a viver entre o povo de Israel. Com o passar dos anos,
Casou-se, constituiu família e, séculos mais tarde, seu nome apareceu em um lugar que ninguém imaginaria: a genealogia de Jesus Cristo registrada no Evangelho de Mateus. Aquela mulher, que antes fazia parte de uma cidade condenada ao julgamento, tornou-se ancestral do próprio Messias. Essa verdade revela algo profundamente belo sobre o caráter de Deus. Sua justiça nunca anulou sua misericórdia. Mesmo quando o julgamento era inevitável para uma nação, indivíduos que se voltavam para ele encontravam perdão e um novo começo. Outro exemplo importante são os habitantes de Gibeão. Diferentemente de Jericó, eles perceberam que não conseguiriam enfrentar Israel militarmente. Sabendo das vitórias conquistadas por Josué, elaboraram um plano em comum. Vestiram roupas gastas, levaram pão seco e fingiram vir de uma terra muito distante. O objetivo era convencer Israel a fazer uma aliança de paz. Josué e os líderes israelitas aceitaram aquele acordo sem consultar o Senhor. Dias depois descobriram que haviam sido enganados. Mesmo assim, decidiram manter a aliança, pois haviam jurado diante de Deus. Os gibeonitas não foram exterminados. Tornaram-se servos responsáveis por tarefas ligadas ao serviço do tabernáculo e continuaram vivendo entre Israel. Essa história demonstra que, mesmo em circunstâncias marcadas por erros humanos, Deus continuava conduzindo seu plano. Com o tempo, aqueles antigos cananeus passaram a fazer parte da comunidade israelita e experimentaram a convivência com o povo da aliança. Esses dois episódios mudam completamente a maneira como entendemos toda essa narrativa. Se Deus tivesse decidido destruir os cananeus simplesmente por pertencerem a determinada etnia, Raabe jamais teria sido salva. Os gibeonitas jamais teriam recebido proteção. Entretanto, a Bíblia apresenta exatamente o contrário. A diferença nunca esteve na nacionalidade, mas na resposta que cada pessoa dava ao Senhor. Esse princípio aparece repetidas vezes nas Escrituras. Deus julgou Israel quando este praticou os mesmos pecados das nações vizinhas. Séculos depois da conquista de Canaã, tanto o reino do norte quanto o reino de Judá foram levados ao exílio justamente porque abandonaram o Senhor e adotaram a idolatria. Isso demonstra que Deus não faz acepção de povos. Sua justiça alcança todos, inclusive aqueles que pertencem ao seu próprio povo quando persistem na desobediência. Ao mesmo tempo, sua graça também permanece disponível para todos. Homens e mulheres de diferentes nações foram acolhidos ao longo da história bíblica quando reconheceram o Senhor com sinceridade. Esse padrão alcança seu ponto máximo em Jesus Cristo, quando o Evangelho deixa claro que a salvação é oferecida a todas as pessoas, independentemente de sua origem, língua ou nacionalidade. Por isso, a história dos cananeus não deve ser lida apenas como um relato de guerra do passado. Ela revela duas verdades inseparáveis sobre Deus. Sua santidade não ignora o pecado, mas sua misericórdia sempre acolhe aquele que se arrepende e crê. Essa combinação entre justiça e graça prepara o caminho para uma reflexão que ultrapassa a história antiga e alcança diretamente o coração de cada cristão nos dias de hoje. 3.000 anos se passaram desde que os cananeus desapareceram da história como uma civilização dominante. Seus reis já não existem. Suas cidades transformaram-se em ruínas e muitos de seus templos foram consumidos pelo tempo. Ainda assim, a história desse povo continua sendo lida e estudada por milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso acontece porque a Bíblia nunca apresentou os cananeus apenas como um capítulo da história antiga. Ela os apresenta como um espelho capaz de revelar verdades que permanecem atuais para todas as gerações. Ao olhar para Canaã, é fácil pensar que estamos observando apenas um povo distante, vivendo costumes completamente diferentes dos nossos. Entretanto, a mensagem das Escrituras vai muito além da arqueologia ou da história. O verdadeiro desafio é perguntar: existe algo dos cananeus que ainda pode ser encontrado no coração humano? A idolatria continua sendo um exemplo claro. Nos dias dos cananeus, ela se manifestava por meio de imagens, altares e templos dedicados a falsos deuses. Hoje, ela pode assumir formas diferentes. Tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence exclusivamente a Deus pode tornar-se um ídolo. Dinheiro, poder, sucesso,
Reconhecimento, prazer ou qualquer outra coisa que controle o coração acima do Senhor pode afastar uma pessoa da comunhão com Deus. Outro aspecto marcante é a maneira como o pecado se desenvolve lentamente. A sociedade cananeia não chegou ao ponto descrito pela Bíblia de um dia para o outro. Foi um processo de muitos anos, até que práticas contrárias à vontade de Deus passaram a ser vistas como normais. Essa mesma dinâmica continua existindo. Pequenas concessões feitas diariamente podem, com o tempo, transformar completamente a direção da vida espiritual de uma pessoa. A história de Israel também nos ensina uma lição importante. Depois de conquistar Canaã, o povo acreditou que poderia conviver com aquilo que Deus havia advertido para remover. A consequência foi que essa influência cresceu silenciosamente e levou gerações inteiras ao afastamento do Senhor. Essa realidade convida cada cristão a examinar sua própria caminhada. Existem hábitos, escolhas ou prioridades que, aos poucos, estão ocupando um espaço que pertence somente a Deus? Ao mesmo tempo, a narrativa dos cananeus também revela uma das maiores demonstrações da graça divina. Em meio ao julgamento, Deus salvou Raabe. Deus preservou os gibeonitas. Mais tarde, ofereceu arrependimento ao próprio Israel quando este caiu nos mesmos pecados. Isso mostra que a misericórdia do Senhor nunca esteve limitada por nacionalidade, posição social ou passado. Sempre houve esperança para aqueles que se voltaram para Ele com sinceridade. Essa verdade alcança seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo. No Novo Testamento, compreendemos que todos os seres humanos, independentemente de sua origem, necessitam igualmente da graça de Deus. O pecado separa o homem do Criador, mas Cristo abriu um caminho de reconciliação por meio de sua morte e ressurreição. A mensagem que começou com Abraão, atravessou Canaã e passou por toda a história de Israel encontra seu propósito final no Evangelho. Talvez seja justamente essa a maior lição deixada pelos cananeus. Deus é infinitamente paciente, mas sua paciência não deve ser confundida com indiferença. Durante aproximadamente 400 anos, Ele aguardou antes de exercer seu julgamento. Essa espera revela sua misericórdia. Porém, quando o tempo determinado chegou, sua justiça também se manifestou. As duas características nunca estiveram em oposição. Na Bíblia, justiça e amor caminham sempre juntas. Antes de encerrar esta reflexão, convido você a fazer uma pergunta sincera ao seu próprio coração. Existe alguma área da sua vida que precisa ser entregue completamente ao Senhor? Há algo que esteja ocupando o lugar que pertence somente a Deus? A história dos cananeus não foi registrada apenas para contar o destino de uma antiga civilização, mas para nos lembrar de que Deus continua chamando seu povo à santidade, à fidelidade e à confiança em sua palavra. Se esta mensagem fortaleceu sua fé e ajudou você a compreender melhor essa importante passagem das Escrituras, escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a permanecer fiel à Tua palavra todos os dias. Sua participação pode encorajar outras pessoas que também estão buscando conhecer mais profundamente a vontade de Deus. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos que desejam aprender mais sobre a Bíblia e sua história. E, se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no Luz de Cristo e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é preparado com respeito às Escrituras, pesquisa cuidadosa e o desejo de aproximar cada vez mais pessoas da verdade revelada por Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, fortaleça sua fé e conduza seus passos em todos os caminhos. Até o próximo estudo bíblico.